Olá, amigos. Estamos de volta com a pergunta do dia. Gente, a pergunta do dia, ela quer saber, o profissional de enfermagem, com relação ao acolhimento humanizado com classificação de risco, que é aquela triagem que as pessoas falam, vai ter uma triagem aqui no hospital a partir de agora, ou tem uma triagem. Na realidade, aquele processo de trabalho é chamado acolhimento humanizado com classificação de risco, tá? Está escrito lá no Ministério da Saúde, o PNH, Programa Nacional de Humanização. Você que é responsável técnico, você que é enfermeiro que trabalha em classificação de risco, você técnico de enfermagem, leia, acesse lá o Programa Nacional de Humanização, que é um projeto brasileiro feito para que nós possamos atender com humanização na porta do hospital, nas salas de emergência, nas UPAs e por aí vai nesses serviços, né? Então, a pergunta é, Ronaldo, o paciente chegou, né? Chegou na UPA, chegou na emergência, na sala de emergência, tá? Chegou na classificação de risco, tá? Ele é acolhido pelo maqueiro, a família vai à recepção fazer a ficha e ele vai até a cabine de classificação de risco, onde deverá ter um enfermeiro e um técnico de enfermagem, tá? E aí vem a pergunta, eu posso, se tiver lotada a urgência, ou se algum profissional chegar para a gente e dizer assim, está muito lotado, tente transferir as pessoas que vão vir para cá, hoje está muito lotado aqui, eu devo fazer como? Aí vamos começar a responder fundamentalmente, né? Dentro da legislação brasileira de enfermagem, né? Vamos dar uma navegada também na responsabilidade do profissional médico também, que os documentos médicos, os documentos de qualquer profissão é público, a gente tem que estudar para saber até que ponto a responsabilidade é daquele profissional, até que ponto é nossa responsabilidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar, tá? Aqui pela resolução COFEM, a nossa resolução COFEM, nossa normativa 423 de 2012, tá? Normatiza no âmbito do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do enfermeiro na atividade de classificação de risco, tá? Aí por que frisa enfermeiro? Porque ele é autônomo e ele responde pelo serviço de enfermagem, tá? Então é um enfermeiro, mas ele está auxiliado por um técnico de enfermagem, como manda a Lei 7498, onde diz que a enfermagem é composta por enfermeiros, técnicos, auxiliares, né, parteira, obstetrizes. Só que nesse caso da classificação com acolhimento de risco, lá na cabine vai ter um técnico de enfermagem e um enfermeiro. Essa é o dimensionamento para qualquer acolhimento humanizado no Brasil. Não pode estar lá um técnico de enfermagem sozinho porque ele não tem a competência técnica, científica, ética e legal. Né? Nem pode estar o enfermeiro porque ele tem a competência técnica, científica e ética e legal, mas ele não consegue, numa sala de emergência, examinar um paciente, né? Realizar lá a consulta de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem e preencher aquele documento que vai para o médico sozinho, porque tem os sinais vitais também para acolher, tem um paciente para acolher, tem um paciente para levar para dentro da urgência. Então, o técnico de enfermagem está nessa assistência, né, assistindo o enfermeiro, como diz lá a Lei 7498, assistir o enfermeiro nas atividades de média e alta complexidade. É isso? Então, lembrando, Resolução COFEM 423 de 2012, você, colega profissional de enfermagem, tá? Você, colega profissional de enfermagem que trabalha em UPA, que trabalha em urgência e emergência, que trabalha na porta de entrada do hospital, acolhendo, né, com essa cabine chamada acolhimento com classificação de risco. Não é triagem, acolhimento humanizado com classificação de risco, tá? Esse projeto de implantação que você vê implantado nos hospitais, ele é um projeto muito grande. Ele tem que sensibilizar desde o motorista de ambulância, passando pelo maqueiro, recepcionista, diretores, gestores, a todos os trabalhadores do hospital têm que ser sensibilizados para que essa cabine de acolhimento humanizado com classificação de risco funcione de acordo com o Programa Nacional de Humanização, tá? Então, a nossa resolução é a resolução 423 de 2012, não esqueça, 423 de 2012, você que trabalha em classificação de risco nas portas de urgência e emergência. É importante que você leia, tá? E eu vou fazer uma leitura rápida dela aqui, para você entender melhor. Então, resolve. No âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviço de urgência é privativo do enfermeiro, observar das disposições legais da profissão. Parágrafo único. Para executar a classificação de risco e priorização da assistência, o enfermeiro deverá estar dotado de conhecimento, competência, habilidades que garantam o rigor técnico-científico ao procedimento. Artigo 2º da nossa resolução COFEM, que fala de classificação de risco. O procedimento a que se refere esta resolução deve ser executado no contexto do processo de enfermagem, atendendo-se às determinações da resolução. Então,
Já estou fundamentando para você que, além da nossa lei de exercício profissional, onde falar das nossas atribuições como enfermeiro técnico auxiliar, além do nosso código de ética, tá? Eu estou agora fundamentando a resolução COFEM, né? A nossa resolução COFEM, que é a 423 de 2012, tá certo? Então, para mim trabalhar, para mim montar minha equipe de acolhimento humanizado com classificação de risco na porta do hospital, eu tenho que ver o Programa Nacional de Humanização, tá? Que lá está todo o protocolo, e tenho que obedecer aqui na resolução 423 de 2012. Portanto, você, responsável técnico, não pode deixar um técnico de enfermagem sozinho acolhendo, classificando o risco de pacientes, porque o técnico de enfermagem, ele está para assistir o enfermeiro juntos, essa equipe, com o enfermeiro com a autonomia que ele tem, ele vai fazer esse trabalho, tá? Mas vamos encerrar aqui com um documento importante que você precisa ler também, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina 2077-2014. Dispõe sobre a normatização do funcionamento dos serviços hospitalares de urgência e emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho. O que é que nós temos a ver com essa resolução do Conselho de Medicina? Porque, às vezes, nós temos recebido aí, gente, e aí eu vou chamar a atenção de vocês, muitas queixas onde alguém chega para o enfermeiro na cabine e diz, hoje vamos diminuir o fluxo porque está muito cheio aqui dentro, aquela coisa toda, e aí eu vou responder a pergunta no final, tá? Para isso eu tenho que fundamentar, tá? Então tá aqui, lê a resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala sobre classificação, né, que o número dela é 2077-2014, e aí tá aqui a responsabilidade do profissional, que eu vou até fazer uma leitura aqui, interessante, que é o artigo 3º da resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz assim: todo paciente que tiver acesso ao serviço hospitalar de urgência e emergência deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um médico, não podendo, sob nenhuma justificativa, olha bem, ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde por outro profissional que não o médico. Olha a resposta aí. Então, você que está na classificação de risco, você enfermeiro e técnico de enfermagem, às vezes até o maqueiro quer dizer, não tem vaga não, vai para outro hospital. É um risco isso, gente. Então, a cabine lá de classificação de risco com acolhimento humanizado, ela não foi criada, né, dentro do Programa Nacional de Humanização, não foi criada para barrar paciente, não mandar paciente para casa, não. Ao contrário, ele foi criado para acolher humanamente, classificar com a pulseira, vermelho, amarelo, verde, tá? E a azul. A azul é para aqueles pacientes que querem falar com o médico e não aceitam ir para casa sem falar com o médico. Então, ele vai ficar classificado como azul, aguardando lá, até que o vermelho, amarelo e o verde seja atendido, para depois o azul ser atendido. Tá? Então, todo paciente tem que chegar, ser acolhido, classificado e encaminhado ao médico. Quando o médico atendê-lo, ele que vai determinar sobre sua responsabilidade ética, científica, técnica e legal, se aquele paciente vai ficar ou se vai embora. Se ele for embora, ele vai chamar, a família vai chamar a equipe de enfermagem, vai chamar o serviço social, que vai fazer essa engrenagem para que esse paciente possa ser referenciado para outra unidade. Ou seja, ou ele vai para casa, ou ele vai para outra unidade, ou ele fica internado. Ok? Trabalhando na classificação de risco, né? O acolhimento humanizado com classificação de risco, não esqueça, minha gente, não é competência nossa mandar a paciente voltar da porta do hospital. A nossa competência é acolher humanamente, classificar o risco e encaminhar para o médico. E ele lá vai tomar a sua decisão. Então, nossa competência técnica, científica, ética e legal é para estar na cabine acolhendo juntamente com o técnico de enfermagem, o enfermeiro técnico, acolhendo humanamente, classificando o risco e seguindo esse paciente para o outro profissional que está ao seu lado ali, o outro profissional que faz parte da equipe, para que ele possa, dar a competência dele, dar solução, juntamente com a equipe lá de dentro da sala de emergência, na queixa daquele paciente, na necessidade daquele paciente. Espero que eu tenha sido claro com você, tá? Meu WhatsApp é 8396936999, tá? E a gente vai estar aqui sempre fundamentando a sua resposta na nossa legislação e nas nossas resoluções. Então, não esqueça de ler a resolução do COFEM e a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá certo? No seu artigo 3º, tá bom? E a nossa resolução na sua íntegra, para que você seja um enfermeiro e um técnico de enfermagem que realize uma classificação, um acolhimento humanizado com classificação de risco, né? Livre de risco de imprudência, negligência e imperícia. Ok? Aguardo você na próxima resposta para a sua pergunta do dia.